Abrimos de novo espaço à conversa e agora arrisco-me a dizer, vamos lá ver se eu não tropeço nas palavras. Dislexia, disgrafia, desortografia e descalculia. São estes os termos difíceis que dão nome ao livro escrito por Diana Coelho. 29 anos, é de Benedita. Olá. Olá. Muito obrigado por aceitar o nosso convite e por estar connosco aqui a desvendar e a descobrir este livro. Primeiro, se calhar começamos por desmistificar estas palavras grandes e difíceis de dizer. Dislexia, disgrafia, desortografia e descalculia. Já consegui. É verdade. Então, começando pela raiz etimológica, eu gosto sempre de pegar na raiz etimológica das palavras para desmistificar estes conceitos que parecem tão complexos, mas não são assim tão complexos. Então, quer dizer desvio, ou seja, perturbação, um distúrbio. Neste caso, lexia, de leitura. Ou seja, a dislexia é uma perturbação, ou um distúrbio, ou um desvio ao nível da leitura. São crianças que têm muita dificuldade em aprender a ler. Disgrafia, mais uma vez de desvio, grafia de escrita. São aquelas crianças que não têm uma caligrafia perceptível, escrevem com as letras demasiado grandes ou demasiado pequenas, ou carregam muito no lápis, o caderno é cheio de rabiscos e borrões e rasgões, etc. Depois temos a disortografia, mais uma vez de desvio, orto de correta, grafia de escrita. Então tem uma escrita incorreta, uma escrita cheia de erros. São as crianças que escrevem com muitos erros. E depois, por fim, a discalculia, de desvio, calculia de cálculos. São as crianças que têm dificuldade ao nível da matemática, em calcular, em manipular números, resolver problemas, cálculo mental, memorização. Desmistificados os termos, torna-se muito mais fácil conversarmos. A Diana é formada em Ciências da Educação Sim. pela Universidade de Coimbra. Exatamente. E como é que aos 29 anos se escreve pela primeira vez, não é? Um livro que reúne e descreve de forma sucinta todos estes problemas. Bom, este livro surgiu da minha tese de licenciatura. Na altura fiz estágio numa escola onde acompanhei crianças com este tipo de problemáticas. Quando defendi a minha tese de licenciatura, o meu professor, na altura orientador de estágio, sugeriu por que não a publicação deste livro, uma vez que eu tinha feito um trabalho de investigação nesta área que não existia neste momento em Portugal, até então em Portugal. Ou seja, não existia nenhum livro em Portugal que reunisse informação sobre estas 4 problemáticas. Existem se calhar alguns livros sobre dislexia, alguns livros sobre dislexia e desortografia, mas nunca estas todas. Eu na altura, isto foi em 2007, eu na altura defendi a minha tese, fiquei com o bichinho atrás da orelha, mas entretanto comecei a trabalhar, não tive tempo e pronto, por uma série de questões mais a nível profissional, fui adiando este sonho ou este projeto que tinha em mente. Entretanto, o ano passado, dediquei-me mesmo, ano passado não, já o outro em 2012, como estive bastante tempo desempregada, achei que era a altura ideal para me dedicar a 100% ao livro, ou seja, peguei em toda a investigação que tinha feito durante o meu ano de estágio, voltei a atualizar a informação, fazer novas pesquisas, uma vez que acompanhei sempre também crianças e continuei sempre a fazer o acompanhamento deste tipo de crianças, decidi incluir também alguns exercícios, ou seja, o livro não tem só a parte teórica da minha tese, mas também um conjunto de exercícios que eu vou usando quando acompanho crianças com este tipo de problemáticas e outras sugestões que vou dando ao longo do livro para que as pessoas possam usar, fotocopiar, rasgar, pronto. Pretende ser não só um livro de consulta para quem nunca ouviu falar destes 4 conceitos, mas também um instrumento de trabalho para qualquer professor ou pai, exatamente, ou encarregado de educação que queira de alguma forma trabalhar, exercitar e ajudar o seu educando. A dislexia é uma das doenças que se tem falado muito ultimamente, está um bocadinho na moda, está em cima da mesa. Arrasta consigo uma série de ações não controladas por parte das crianças que são afetadas com este distúrbio. De que forma é que se pode minimizar e ultrapassar estas que são focados no livro? Bom, antes de mais é importante percebermos que qualquer uma destas focada no livro é uma condição vitalícia, ou seja, as crianças nascem com este tipo de problemáticas e vão continuar para o resto da vida. O que se pode fazer é, com o devido acompanhamento e a devida intervenção, atenuar ligeiramente, ou seja,
Isso significa que os pais que nos estão a ouvir agora e que sentem um enorme complexo de culpa porque o filho é disléxico não. ou é... sim. Não têm culpa, nem têm que se preocupar com isso. De facto, é uma problemática que está a ocorrer cada vez mais e a percentagem de crianças com este tipo de problemática está a disparar e muito. Tem a ver mesmo com um problema neurológico, não é culpa dos pais, não é falta de atenção, é mesmo um problema que eles nascem ao nível do cérebro, do sistema nervoso central, que lhes impossibilita de alguma forma fazer a leitura, neste caso a dislexia, fazer a leitura automatizada, ou seja, eles conseguem percepcionar os grafemas, ou seja, as letras, conseguem eventualmente até conhecer as letras todas do alfabeto, não conseguem juntar de forma a ler automaticamente, se calhar fazem uma leitura mais silabada porque não conseguem automatizar a palavra, não conseguem ler. Estou aqui a olhar para mais a oeste, não é? Não conseguem ler mais a oeste, mas ler mais, ou seja, vão ter uma leitura sempre muito, muito lenta e muito silabada, porque nunca vão conseguir, pelo problema que têm ao nível neurológico, fazer a automatização da leitura. Agora, os pais não têm culpa nenhuma por isso acontecer, não é? Todos os outros distúrbios que advêm daí, como serem consideradas crianças distraídas, serem consideradas crianças irrequietas, mal comportadas, inseguras, tudo o que advém daí depois já são carimbos postos. Exatamente. O que acontece muitas das vezes é que as dificuldades de aprendizagem podem estar associadas a outros tipos de problemáticas, nomeadamente a perturbação de hiperatividade com déficit de atenção. E aí a criança é muito hiperativa, não se concentra, pronto, não tem atenção. Mas quando falamos mesmo de dificuldades específicas, ou seja, quando existe só mesmo dislexia, o que acontece é que uma criança que não aprende e que está dentro de uma sala de aula e não consegue acompanhar devidamente o que é escrito no quadro, o que é lido pela professora, muitas das vezes eles até lhe leem, até compreendem aquilo que lhes leem, mas quando são eles a ler ou quando ouvem algum colega que também tem alguma dificuldade, é muito difícil para eles perceber a mensagem. Então o que acontece é isto, não é? A criança depois começa a desmotivar, começa a não se interessar, a não participar porque acha que não vai ser capaz de responder, porque acha que vai ser gozada pelos colegas porque demora a ler e porque não sabe ler e porque ou não sabe fazer cálculos ou só escreve com erros, ou é burro ou é preguiçoso. Depois acabam por levar uma série de rótulos, não é? Pelo problema que têm, mas que de facto é difícil de ultrapassar sem ajuda e sem a compreensão não só dos colegas, mas também dos professores, dos pais, de todas as pessoas que intervêm. Educadores. E como é que se pode ajudar uma criança? Quais são os primeiros sintomas? Bom, os primeiros sintomas, quando nós começamos a detectar, é importante perceber também que existem alguns sinais ao nível do pré-escolar, ou seja, entre os 3 e os 5 anos, que nós podemos pensar que poderá levar à dislexia. Eu gosto sempre de dizer pode levar ou pode levar-nos a indicar que a criança pode ter dislexia, mas não é sinónimo de, se uma criança tem problemas ao nível motor, por exemplo, uma criança com dislexia, nomeadamente a distinguir a esquerda da direita, o em cima, em baixo, à frente, atrás, aqueles tipos de jogos que fazemos no pré-escolar, ou chutar uma bola, ou lançar uma bola, ou, sei lá, utilizar o braço direito para uma determinada tarefa e o braço esquerdo para outra tarefa. O que acontece é que estas crianças ao nível do pré-escolar começam logo a notar-se ali algumas diferenças, principalmente ao nível do desenvolvimento motor. Porquê? Porque nesta fase elas não leem, poderão começar a escrever, mas não temos noção das competências de leitura. Quando chegam de facto ao primeiro ciclo, aí sim, no final do primeiro ano escolar principalmente, o professor deve ter a capacidade de perceber, ok, esta criança destoa-se ou não, neste caso destaca-se ou não se destaca da restante turma. Será que há aqui algum sinal que me leva a pensar que ela tem dislexia? Se sim, o ideal é que faça a sinalização e que ele seja diagnosticado o mais rápido possível, porque quanto mais cedo for diagnosticado, melhor a intervenção e melhores serão os resultados. Se o professor acha que está tudo bem, vamos continuar, e muitas das vezes eles também são diagnosticados muito mais tarde por isso, porque achamos que se calhar houve ali algum episódio que a criança ficou marcada, ou porque se calhar tem um ritmo mais lento e vamos deixar avançar e às vezes torna-se complicado quando se deixa avançar muito e eles são diagnosticados mais tarde. O que é que se pode fazer de uma maneira geral? Acima de tudo, e apelo ao papel dos professores e dos educadores de infância também, para terem esta sensibilidade e perceberem que sinais é que podem levar ao aparecimento de dislexia ou que nos podem levar a crer que aquela criança poderá ter dislexia, e depois, a nível da intervenção, aí atenuar, neste caso direcionar a nossa prática consoante a dificuldade da criança. Se ela, por exemplo, tem dificuldade em ler letras similarmente
visuais, por exemplo, ou a nível de som, por exemplo, sonoramente semelhantes, por exemplo, o F e o V, ou o X de CH e o J de janela. Pronto, aí depois depende do tipo de erros que a criança demonstra, se é troca de letras visualmente, se é troca de letras sonoramente, se não consegue ler na totalidade uma palavra, se tem mais dificuldade em palavras desconhecidas e em conhecidas se calhar até consegue. Pronto, aí depois vai depender do... Aquela circunstância de escrever palavras em espelho, como se vê muitas vezes no pré-escolar. Todas as crianças passam por essa, todas as crianças passam por essa fase de escrever em espelho. Claro que algumas é mais evidente, outras menos. Esse é outro sinal de dislexia. Agora, não quer dizer que uma criança que escreve em espelho seja disléxica, porque todos nós acabamos por escrever uma ou outra letra, ou o N ao contrário, ou o S ao contrário. Pelo menos quando temos 4 anos. Exatamente. Portanto, não quero que os pais fiquem já em pânico a pensar que o filho vai ser disléxico por causa disso. Não tem nada a ver. Todos nós passamos por essa fase. É preciso estar atento depois ao evoluir a partir daí. Exatamente. Agora ia colocar, falávamos há pouco, o livro, mais do que um livro puro e simples, é um manual de operações, não é? Portanto, sim. Para ajudar a resolver. Como é que tem estado a ser a aceitação? Bom, eu tenho... A receptividade que eu tenho, neste caso que eu tenho recebido, a informação que tenho recebido mesmo de pessoas, porque eu tenho uma página do livro no Facebook. Já partilhámos na nossa página também. Obrigada. Pronto, e de facto tenho recebido apelos de muitos lados, tenho recebido mensagens quase diariamente, inclusive de países fora de Portugal, não é? Fora da União Europeia, o Brasil, por exemplo. Já recebi pessoas da Venezuela, Itália, que me contactam e que perguntam se o livro não está disponível noutras línguas, porque de facto parece-lhes interessante e querem usar. Já recebi também feedback de alguns pais, de alguns professores que usam diariamente esse livro, e às vezes pessoas também colocam mensagens no livro e que agradecem e que já usaram e que recomendam. Acho que pelo menos está a correr bem. Está a cumprir o papel, o Sim, propósito. Exatamente. Diana, hoje à tarde repete um workshop? Não é hoje. É só em março. 24 e 26 de fevereiro? Não, é março. Em março. Passou para março. Passou para março. Formação, é à noite. Formação para educadores e pais. Sim. O que é que podemos esperar deste tipo de workshops? Pronto, um workshop eu normalmente gosto de fazer mesmo um workshop, ou seja, pôr as pessoas a pensar, pôr as pessoas a trabalhar, eventualmente criarem alguns instrumentos de intervenção, seja pais encarregados de educação, professores, psicólogos, todas as pessoas que estejam nesta área e que queiram, acima de tudo, construir ferramentas de intervenção, ou seja, pegar não só no livro, mas a partir do livro construirmos outros instrumentos e pôr as pessoas a pensar. O objetivo é mesmo esse, não só eu depositar conteúdos, porque isso conseguem aceder facilmente através do livro, ou da internet ou outras ferramentas de pesquisa, mas de facto construirmos instrumentos para que as pessoas saiam dali e possam de facto implementar alguma estratégia para uma criança que acompanha, ou para várias crianças, ou eventualmente para uma criança que possam vir a acompanhar. A Diana esteve também presente no segundo congresso da APAD. APDAI. Em Braga. Sim. O que é que Em Braga eu fiz uma intervenção sobre apenas discalculia, ou seja, foi o segundo congresso organizado pela Associação Portuguesa de Portadores de Dificuldades de Aprendizagem Específicas. Este ano foi em Braga, o ano passado foi em Lisboa. Tiveram reunidos vários profissionais a nível nacional nesta área, foram debatidos vários temas. No meu caso eu fiz uma intervenção sobre discalculia, intervenção na discalculia. Tenho a apresentação também disponível online, se depois quiserem dar uma vista de olhos. A matemática já é sempre o parente pobre das disciplinas todas, não é? Quando se junta um ingrediente destes, imagino que sim, as dificuldades são bem acrescidas. É verdade, sim. E no caso da matemática, que é sempre o bicho de 7 cabeças, ainda mais difícil se torna a intervenção, porque é não só os problemas que eles revelam, mas depois toda a nuvem cinzenta à volta da matemática que todos os colegas criam, e que a matemática é difícil e ninguém consegue fazer cálculos, etc. Exatamente. Onde é que podemos encontrar o livro? O livro está à vida em qualquer livraria disponível. Sim. Diana, muito obrigada por ter estado connosco.
o que precisar da nossa parte, estamos à sua disposição. Eu agradeço e agradeço o convite. Diana Coelho escreveu então, tem 29 anos, é da Benedita, é uma oestina também. É verdade. Esteve connosco neste Acordar de Mais Oeste, escreveu então o livro que reúne os 4 DIS: dislexia, disgrafia, disortografia e discalculia. 4 DIS, um livro que, mais do que um livro, pretende ser um manual de operações para ajudar a resolver e a contornar estes problemas que, afinal de contas, nos vão acompanhar para o resto da vida, para toda uma vida.